Bom dia, meu nome é José Dorval, sou professor de anatomia da Universidade Federal de Rio Grande. O assunto deste vídeo é nariz, seios da face e cavidade oral. O nariz, visto externamente, numa vista lateral, apresenta uma raiz entre os dois olhos, um dorso, que no caso da figura é reto, mas esse dorso pode ser côncavo ou convexo. Um ápice, as narinas, divididas por um septo nasal e a asa do nariz, que é a parte lateral da parede da narina. Aqui um corte sagital na cavidade nasal. Esse corte sagital não é feito na linha média, mas alguns milímetros à esquerda, de tal forma que o septo nasal está preservado. Observamos a cavidade nasal esquerda. O septo divide a cavidade nasal em duas, uma à direita e outra à esquerda. É a primeira parte do sistema respiratório. Se abre externamente através das narinas e posteriormente para a nasofaringe através de duas aberturas, as coanas. Esta é uma vista posterior das coanas. As duas aberturas, elas estão localizadas na parte superior da faringe que foi aberta posteriormente, junto ao crânio. Nós observamos duas aberturas separadas por um septo, o septo nasal. Durante a respiração, existe circulação de ar entre o nariz, a faringe, a laringe e a traqueia. Durante a deglutição, duas comunicações se fecham. O palato mole sobe, encosta na parede posterior da faringe e impede que o alimento suba em direção ao nariz, que penetre na cavidade nasal. A epiglote sofre um movimento para baixo, ela se desloca inferiormente quase 180 graus, fechando a abertura da laringe. Se durante a deglutição ocorre alguma entrada de alimento na laringe, nós temos uma situação de engasgamento. Se for um volume pequeno, basta tossir para expulsar esse líquido ou sólido do interior da laringe. Se a quantidade for grande ou se houver uma obstrução da laringe, isso pode levar a uma aspiração grande de líquidos para o interior do pulmão, ou obstrução da laringe,
o que pode levar ao óbito. Nessa figura podemos observar as cartilagens do nariz. Na parte superior da figura esquerda são os ossos nasais, em amarelo. E o resto do esqueleto que mantém a forma do nariz é um esqueleto cartilaginoso. Junto aos ossos nasais, nós temos as cartilagens triangulares, duas, uma à direita e a outra à esquerda. Mais inferiormente, a cartilagem alar. E posteriormente à cartilagem alar, duas cartilagens acessórias. Existe também uma cartilagem que forma uma boa parte do septo nasal. O septo nasal anteriormente é formado pela cartilagem do septo nasal. Este é também um corte sagital em que nós observamos a parede lateral direita do nariz. A parte óssea, o esqueleto desta parede. São 7 ossos que contribuem para a parede lateral do nariz. Em vermelho, indicado por uma seta, o osso nasal. Em amarelo, o osso lacrimal, que além de contribuir para a parede da órbita, contribui também numa pequena região da parede lateral óssea do nariz. Em azul, a maxila. Em vermelho, indicado por uma seta em vermelho, a concha nasal inferior, o esqueleto da concha nasal superior, que é um osso isolado, que se articula com outros ossos que compõem a parede lateral do nariz. Na parte superior, indicado por uma seta cinza, o osso etimoide, com 2 conchas nasais, a superior e a média, que são acidentes ósseos deste osso. Posteriormente indicado pela seta preta, o osso palatino. Ele tem uma lâmina perpendicular que vai contribuir para a parte posterior da parede lateral do nariz. E por ele passa o forame esfeno-palatino. Passa por ele, mas posteriormente também pelo osso esfenoide. A seta do lado direito da imagem, inferior à seta preta, uma seta em verde, nós temos a parte mais posterior da parede lateral da cavidade nasal. A lâmina medial do osso, do processo pterigóideo do osso esfenoide. Esta mesma parede, agora com um revestimento mucoso, onde nós podemos observar as 3 conchas nasais, agora revestidas por mucosa. Assinalado pela seta em preto, na parte superior da cavidade nasal, a concha nasal superior. Em verde, a
concha nasal média. E em amarelo, indicado pela seta amarela, a concha nasal inferior. Entre essas conchas, nós temos 3 espaços. Esses espaços são chamados de meatos. Inferiormente à concha superior, o meato superior. Inferiormente à concha média, o meato médio. E na parte inferior da figura, inferiormente à concha nasal inferior, o meato nasal inferior. Observem o assoalho da cavidade nasal, formado pelo palato duro, que é o esqueleto da parte superior do teto da cavidade oral. As narinas, anteriormente, a parte mais superficial das narinas, né, onde pode ser introduzido o dedo, é o vestíbulo da narina. Existe uma abertura posterior para a nasofaringe, que são as coanas. Observe que na nasofaringe, em frente à união entre C1 e C2, no ápice do dente do áxis, a nível do ápice do nervo do dente do áxis, nós podemos observar uma abertura que fica posterior à concha nasal inferior. Essa abertura é o ósteo da tuba auditiva. A comunicação entre a nasofaringe e o ouvido médio. Quer dizer, nessa região, onde nós encontramos o ósteo da tuba auditiva, já é nasofaringe. Quer dizer, essa região é posterior às coanas. Nessa figura, parte das conchas nasais foram retiradas. Observem que está sublinhado em preto à esquerda da figura, hiato semilunar. Essa é uma abertura que se encontra a nível do meato nasal médio. Existem a abertura de 3 seios da face nesse hiato semilunar. Uma abertura para o seio maxilar, uma abertura para o seio frontal e uma abertura para as células etimoidais anteriores. Agora vamos para o lado direito da figura, a parte superior, sublinhado em amarelo, nós temos células etimoidais médias. Observe que elas também se abrem no meato médio. É uma abertura que fica superior ao hiato semilunar. No hiato semilunar, nós temos a abertura de células etimoidais anteriores. As células etimoidais posteriores, que também está sublinhado à direita em verde, se abrem no meato nasal superior. Observem agora, à direita também está sublinhado
recesso esfeno-etimoidal. É uma abertura que se apresenta num recesso formado por uma prega de mucosa que parte do osso etimoide e a parte anterior do seio esfenoidal. E uma abertura que comunica o seio esfenoidal com esse recesso, com o recesso esfeno-etimoidal. Mais uma abertura de um seio da face, o seio esfenoidal. As células etimoidais são múltiplas cavidades, e múltiplas e pequenas, que nós encontramos no osso etimoide. Nesta figura, o septo nasal, que é formado por 2 ossos e uma cartilagem. A cartilagem do septo nasal, localizada anteriormente, em azul. Em azul mais claro e mais posteriormente, uma forma de cunha, um osso denominado de vômer. E azul, a lâmina perpendicular do osso etimoide. Então, o septo nasal é formado pela cartilagem do septo, anteriormente. Inferiormente, pelo vômer. E superiormente, pelo etimoide, pela lâmina perpendicular do etimoide. Nesse slide podemos observar um corte frontal na cavidade nasal, em que nós podemos ter essa vista frontal das conchas nasais. Observe na parte superior a concha nasal superior. Ela é vertical. Inferiormente a ela, a concha nasal média, que já tem uma situação de obliquidade dentro da cavidade nasal. E uma concha nasal inferior, também oblíqua e formando uma curva. Entre essas conchas, os meatos nasais, o meato superior, o meato médio e o meato inferior. Separando as duas cavidades nasais, que em realidade a cavidade nasal é dupla. Existe uma à direita, outra à esquerda, separadas pelo septo nasal. Lateralmente, a cavidade nasal, nós observamos em amarelo as órbitas e inferiormente às órbitas. Lateralmente, a cavidade nasal e inferior à órbita, o seio maxilar, um dos seios da face, que, observem, se abre no meato médio. Nós já vimos anteriormente que no hiato semilunar. São duas figuras que nos retratam os seios da face. Do lado esquerdo, em azul, numa vista anterior, observem os seios frontais entre os dois olhos, as células etimoidais e 2 grandes seios a nível das maxilas, os seios maxilares. No lado direito, na figura em cinza, uma vista lateral do seio frontal, nesse caso, seio frontal esquerdo, do seio maxilar, das células etimoidais e do seio
esfenoidal. Essas figuras é uma projeção na face dos seios da face. Nesse corte sagital que nós observamos a parede lateral do nariz, né, o corte foi feito de tal forma que abriu o osso etimoide. E observem as células etimoidais. Está sublinhado em vermelho na parte superior da figura do lado direito da figura. Células etimoidais. Então observe as múltiplas cavidades, múltiplas e pequenas cavidades, que são as células etimoidais. Neste exame de imagem, que é uma vista superior da base do crânio, com a retirada da calvária na parte superior da caixa craniana, nós observamos desenhado em preto a projeção de 3 seios da face. Na parte anterior, os seios frontais. Posteriormente aos seios frontais, na linha média, o osso etimoide com as células etimoidais. E na parte média da cavidade craniana, a nível do osso esfenoide, o desenho da projeção do seio esfenoidal. Outro exame de imagem, uma tomografia computadorizada, em que nós estamos observando um corte transversal. Observamos junto à linha média a cavidade nasal e 2 conchas nasais. Lateralmente à cavidade nasal, observem os seios maxilares. São os maiores seios da face. Aqui nós podemos observar que eles ocupam quase toda a maxila. Esta é uma radiografia da face. Na esquerda, uma incidência lateral e na direita, uma incidência em antero-posterior, mas com o queixo elevado. Como se o indivíduo deitado, né, olha não para o que está acima, né, mas para o que está também. Ele desloca a cabeça, faz extensão da cabeça e projeta o queixo para frente. E coloca a região frontal numa situação mais inferior. Observem as órbitas. As órbitas são bem demarcadas, né? Existe uma borda que é mais radiopaca, mais branca, e uma parte central mais radiotransparente. Então nós podemos identificar com facilidade as órbitas. Agora, observe superiormente às órbitas. Nós temos regiões também delimitadas por um tecido ósseo mais compacto e uma região em que existe uma maior radiotransparência. Está mais escuro. Esse é o seio frontal. Observem a assimetria, o que é o mais frequente. Eles não são iguais. Normalmente os seios frontais apresentam uma diferença significativa entre eles em tamanho e forma. E uma separação, um septo ósseo, que separa os 2 seios frontais, o direito e o esquerdo. Inferiormente às órbitas, observamos mais 2 seios da face,
os maiores, os seios maxilares. Na figura à esquerda, que é uma vista em perfil, na parte superior, o seio frontal. Aqui nós podemos observar também os seios etimoidais. São pequenas cavidades a nível do etimoide. Posteriormente, o seio esfenoidal, a nível do esfenoide. E na maxila, mais uma zona que apresenta maior transparência. Em realidade, o que nós estamos vendo é a superposição dos dois seios maxilares, o seio maxilar direito e o esquerdo. Acima da arcada dentária superior, seio maxilar. A cavidade oral. Na figura à esquerda, uma vista de um corte sagital em que nós observamos abaixo da cavidade nasal, onde está situada a língua, a cavidade oral. Ela é a primeira parte do sistema digestório. Ela se abre anteriormente por uma fenda transversal que pode ser fechada pelos dois lábios, o lábio superior e o lábio inferior. Posteriormente aos lábios e internamente às bochechas, entre os lábios e os dentes, as bochechas e os dentes, existe uma abertura, uma cavidade que tem um nome de vestíbulo da boca. Posterior e internamente aos dentes é a cavidade oral propriamente dita, onde nós encontramos a língua. A língua ocupa, quando os dentes estão cerrados, quando a arcada inferior encosta na arcada superior, a língua ocupa toda a cavidade oral, ficando em contato com o palato. Existe um palato duro, que tem um esqueleto ósseo, e posteriormente um palato mole, que tem mobilidade. Ele encosta na parede posterior da faringe quando ocorre deglutição. Na figura do lado direito, nós temos uma boca aberta. A rima labial foi aberta. A mandíbula se mobilizou de tal forma que afastou as arcadas dentárias. Nós podemos observar a língua, posteriormente no palato, junto ao palato mole, uma saliência, a úvula, e lateralmente dois arcos. Anteriormente o arco palato-glosso e posteriormente o palato faríngeo. O limite posterior da cavidade oral é o primeiro arco, o arco palato-glosso. Entre os dois pálatos, nós temos as duas tonsilas palatinas. E observe agora, voltando para a figura do lado esquerdo, posteriormente à língua, a tonsila lingual. São
estruturas relacionadas com defesa contra vírus e bactérias. Uma parte do sistema imunológico. Ainda com a boca aberta, que nós observamos no fundo, é a parede posterior da orofaringe. Observem as tonsilas faríngeas. É também formação do mesmo tecido semelhante às tonsilas palatinas, relacionadas com o sistema imunológico, que é a tonsila faríngea. Os dentes. Vamos falar a respeito, né, de uma hemiarcada, a da hemiarcada inferior direita ou da hemiarcada inferior esquerda. Vamos dividir a arcada inferior em duas partes, dividi-la na linha média. Existem dois dentes anteriores, com a especialidade de cortar os alimentos. Dois incisivos. Me refiro a dois incisivos quando me refiro apenas à parte do que ficou do lado direito dessa arcada dentária dividida na linha média. Dois incisivos, um canino, que com função de rasgar os alimentos, e dentes posteriores, dois molares e dois pré-molares e três molares, que trituram os alimentos. Na cadena dentária superior, os dentes têm a mesma nomenclatura. Então, repetindo, dois incisivos, um canino, dois pré-molares, três molares. Na figura do lado esquerdo, as camadas do dente. O dente tem uma camada que nós observamos, né, externamente, quando a boca está aberta. Observamos uma região branca, dura, resistente, o esmalte. Mais internamente, em amarelo, a dentina. E inferiormente observamos duas raízes. Nas raízes nós temos a passagem de nervo, artéria e veia. Essa é uma vista externa, né, a configuração externa da língua. A língua é um órgão muscular, formada por músculos, revestida por uma camada mucosa que apresenta papilas que dão à língua uma sensação de, quando se passa o dedo, né, de pequenas rugosidades, de irregularidades. São as papilas. Existem as papilas filiformes, que essas não estão relacionadas com gustação. Elas têm ação mecânica. As demais papilas têm relação com gustação. Existem as papilas fungiformes. Elas têm a forma de pequeníssimos cogumelos. Podemos dividir a língua em 3/3, tá? 2/3 anteriores e 1/3 posterior. A divisão entre os 2/3 anteriores e o terço posterior é o sulco terminal ou V lingual. No caso dessa vista, um V invertido. Anteriormente a esse sulco terminal, papilas maiores, de mais fácil
visualização são as papilas valadas. Existem também as papilas foliadas. Essas se situam lateralmente na língua, anteriormente ao velingual. Observe as linhas que separam, são papilas grandes, também de fácil visualização. E a tonsila lingual, situada no terço posterior, atrás do sulco terminal. Observe também os arcos e os arcos cortados, né? O arco palatoglosso anteriormente, na frente da tonsila palatina, o arco palatoglosso. Posteriormente à tonsila palatina, o arco palatofaríngeo. E mais posteriormente ainda, uma estrutura da laringe, a epiglote. A língua é um órgão muscular. Ela apresenta músculos extrínsecos e músculos intrínsecos. Os músculos intrínsecos deslocam a língua. Os músculos intrínsecos mudam a forma da língua. Nessa figura nós observamos os músculos intrínsecos. São 4 músculos. Eles estão sublinhados. À esquerda, na parte superior da figura, o músculo palatoglosso. Ele faz retração da língua. O estiloglosso, que também retrai a língua. O hioglosso, que abaixa a língua, que desloca a língua inferiormente. Agora, do lado direito da figura, genioglosso. É um músculo que se origina na mandíbula, no corpo da mandíbula. Ele faz a protusão da língua. Aqui nós observamos os músculos intrínsecos da língua. Existe uma camada muscular, observe na língua inferior, no córtex sagital, 2 camadas longitudinais de músculos. Eles encurvam a língua, aumentam a convexidade superior da língua e diminuem o tamanho da língua, o comprimento da língua. São 2 camadas longitudinais. Junto à mucosa, a camada longitudinal superior, os músculos longitudinais superiores. E mais inferiormente, outra camada de músculos, de fibras longitudinais, que é o músculo longitudinal inferior. Existem músculos em todas as direções. Existe uma camada transversal, que é um músculo transversal, e fibras verticais, um músculo vertical. Em relação à inervação da língua. Nessa figura do lado esquerdo da figura, a língua foi dividida em 2 metades, uma metade esquerda e uma metade direita. A metade esquerda se refere à sensibilidade. A metade esquerda à atividade motora, atividade nervosa motora. Todos os músculos da língua são inervados pelo nervo hipoglosso.
No lado direito da figura, nós temos a parte sensitiva. Vamos mais uma vez dividir em 2/3 anteriores e 1/3 posterior. No terço anterior, a sensibilidade gustativa se dá através do nervo corda do tímpano. E a sensibilidade geral pelo nervo lingual, que é ramo do nervo mandibular, um dos ramos do trigêmeo. Em realidade, as fibras chegam na língua misturadas, a corda do tímpano e o nervo lingual. O nervo lingual, sensibilidade geral, tato, calor, frio. E o nervo, a corda do tímpano, a sensibilidade especial, os sabores. O terço posterior é inervado pelo nervo glossofaríngeo, sensibilidade geral e sensibilidade especial, gustação. Bem posteriormente, existe uma pequena contribuição do nervo vago, relacionado com sensibilidade geral. As glândulas salivares. Observem na figura à esquerda, são 6 glândulas salivares, 3 à esquerda e 3 à direita. A maior delas é a parótida, situada em frente à orelha, sobre a parte posterior do músculo masseter. Existe um ducto, representado em verde, que leva a saliva produzida pela parótida para o interior da cavidade oral, o ducto parotídeo. Ele passa externamente ao masseter, perfura o ulcinador e termina a nível do segundo molar superior. Observe agora à direita, na figura inferior, a bochecha, a boca está aberta e a bochecha foi afastada lateralmente. Nós podemos observar a papila parotídea, que é o ósteo do ducto parotídeo. Inferior e medialmente à mandíbula, nós encontramos as glândulas submandibulares. Elas têm também um ducto, representado também em verde, que se abre por um ósteo situado lateralmente ao freio da língua. E inferiormente à língua, a glândula sublingual. A glândula sublingual tem inúmeros pequenos ósteos que também se abrem na mucosa situada lateralmente ao freio da língua. Isto é tudo por hoje. Nos vemos no próximo vídeo.